A Fórmula 1 sempre foi marcada por seus protagonistas dentro e fora das pistas. Pilotos, engenheiros, chefes de equipe, dirigentes, todos têm um papel no teatro grandioso que vai além dos motores rugindo aos domingos. E entre todos os palcos possíveis, nenhum é tão carregado de expectativa, drama e pressão quanto a Ferrari. A escuderia italiana não é apenas uma equipe. É uma instituição nacional. Um orgulho cultural. Um símbolo carregado de emoção para milhões de torcedores em todo o mundo, especialmente na Itália. E, como qualquer símbolo nacional, está sempre sob escrutínio. É nesse cenário intenso que a permanência de Frédéric Vasseur como chefe da Ferrari passa a ser questionada. E mais do que isso, começa a ser ameaçada de maneira concreta por uma figura que há muito tempo parecia banida do grande circo da Fórmula 1, Flávio Briatore. O cenário atual é complexo. A Ferrari atravessa um momento de transição. Desde que Vasseur assumiu a liderança da equipe em 2023, substituindo Mattia Binotto, houve uma tentativa clara de reorganizar os processos, tornar a gestão mais eficiente, estabelecer uma linha técnica coesa e reduzir o ruído das interferências políticas. A chegada de Lewis Hamilton para a temporada de 2025 reforçou o projeto ambicioso do time, somar um dos maiores pilotos da história, Charles Leclerc, e construir ao redor deles um carro capaz de brigar pelo título. Mas, na prática, o desempenho ficou abaixo do esperado. Embora tenham conquistado pódios, vitórias esporádicas e alguns bons resultados, a regularidade ainda escapa. Erros de estratégia continuam aparecendo. E o abismo técnico em relação à Red Bull e à McLaren, em determinados circuitos, segue evidente. Nesse contexto, Frédéric Vasseur se vê no olho do furacão. O francês, de perfil discreto e metódico, é conhecido por sua capacidade de liderar projetos de médio prazo. Ele foi responsável pelo crescimento da Arte Grand Prix e liderou equipes como Renault e Alfa Romeo com competência. Mas agora, à frente da Ferrari, carrega um peso que talvez vá além daquilo para o qual foi moldado. Porque liderar a Ferrari não é apenas comandar uma equipe de Fórmula 1. É lidar com um país inteiro. Com uma mídia ávida por narrativas. Com torcedores passionais. E com políticos atentos a cada detalhe. Foi exatamente o que aconteceu em junho e julho de 2025. A pressão sobre Vasseur saiu dos bastidores do paddock e ganhou as manchetes nacionais. O presidente do Senado da Itália, Ignazio La Russa, fez declarações públicas cobrando mudanças imediatas na Ferrari. E mais do que isso, defendeu abertamente a nomeação de Flávio Briatore para liderar a escuderia. Uma fala que, em qualquer outro momento, pareceria apenas retórica. Mas que, nesse contexto de instabilidade, passou a ser levada a sério. Flávio Briatore é um nome que desperta emoções fortes. Admirado por uns, odiado por outros, ele é, inegavelmente, um dos personagens mais emblemáticos da história recente da Fórmula 1. Comandou a Benetton nos anos 90, foi o responsável por lançar Michael Schumacher ao estrelato e conquistou títulos com Fernando Alonso na Renault. Mas também ficou marcado pelo escândalo do Kragati em 2008, quando foi acusado de ordenar um acidente proposital para manipular o resultado de uma corrida. O episódio lhe custou um banimento da F1. Anos depois, venceu a batalha judicial e teve seu nome reabilitado, mas seu retorno parecia improvável. Até agora. Em 2024, Briatore foi contratado pela Alpine como consultor especial, com foco estratégico e técnico. E em 2025, com a debandada de líderes e a crise interna da equipe francesa, assumiu, na prática, o comando do time. Sua presença voltou a ser constante no paddock. Suas entrevistas, afiadas e provocadoras, ganharam espaço. E sua influência nos bastidores ressurgiu com força. Para muitos, foi o primeiro passo de um retorno calculado ao centro do palco. E agora, o passo seguinte pode ser ainda mais ousado: assumir a Ferrari. As conversas, até então especulativas, ganharam contornos reais. O Senado italiano entrou no debate. Setores da mídia passaram a especular abertamente sobre a substituição de Vasseur. E o nome de Briatore passou a ser defendido como uma solução drástica, mas necessária, para romper com o ciclo de frustrações da equipe. A questão que se coloca, porém, vai muito além do quem é melhor. Trata-se de uma disputa de visões, de estilos, de formas de fazer gestão. Vasseur representa o método, a paciência, o planejamento técnico. É um construtor de estruturas. Um engenheiro de confiança. Já Briatore é o oposto: impulsivo, carismático, imprevisível. Um gestor de crises. Um homem que aposta no instinto, no improviso, no comando absoluto. A entrada de Briatore na Ferrari representaria uma ruptura total com o modelo atual. E, para muitos, é justamente essa ruptura que a equipe precisa. Mas nem todos concordam. Lewis Hamilton, um dos principais ativos da equipe, fez questão de declarar apoio total a Vasseur. Para o heptacampeão, o francês é peça central no projeto da Ferrari, e uma mudança tão brusca no comando poderia desestabilizar todo o ecossistema da equipe. Charles Leclerc também demonstrou desconforto com os rumores. Ambos sabem que Briatore, se chegar, trará consigo não apenas novas ideias,
mas também aliados, mudanças internas profundas e, possivelmente, um novo estilo de gestão que pode afetar a dinâmica com os pilotos. A imprensa especializada também se dividiu. Enquanto alguns veículos italianos flertam com a ideia do retorno triunfal de Briatore, nomes como Martin Brundle foram duros nas críticas. O ex-piloto e comentarista chamou os rumores de completamente insanos e alertou que trocar Vasseur por Briatore seria como trocar uma fundação sólida por uma fogueira de vaidades. Segundo ele, a Ferrari precisa de estabilidade, não de espetáculos. A Ferrari, por sua vez, segue em silêncio estratégico. Fontes próximas à presidência da escuderia indicam que John Elkann, presidente do grupo, não tem planos imediatos de demitir Vasseur, mas também não descartam uma reavaliação caso os resultados continuem decepcionantes. Isso abre uma brecha. Uma janela de oportunidade para que a pressão externa se transforme em decisão interna. E Briatore, com sua capacidade de influenciar e manipular os bastidores, sabe exatamente como aproveitar essas brechas. O momento, portanto, é de tensão máxima. Vasseur caminha sobre um campo minado. Cada erro em pista, cada falha estratégica, cada pódio perdido, alimenta os argumentos de seus opositores. Enquanto isso, Briatore observa, joga nos bastidores, dá entrevistas provocadoras e mantém a atenção da mídia focada em si. Sua sombra se alonga sobre Maranello. A possibilidade de uma troca no comando da Ferrari já não é apenas ficção. É uma opção real, debatida em Roma, discutida nos boxes, temida ou desejada por pilotos e engenheiros. E se a equipe não reagir nas próximas corridas, se os resultados não justificarem a permanência de Vasseur, a pressão pode se tornar insuportável. Flávio Briatore pode estar prestes a retornar ao centro do espetáculo. Não mais como conselheiro, não mais como figura secundária, mas como comandante da maior equipe da história da Fórmula 1. Uma equipe sedenta por vitórias. Um país ansioso por redenção. Um símbolo prestes a ser reescrito. E nesse palco de tensões, resta a pergunta que ecoa em todos os corredores de Maranello. Será que chegou a hora de trocar o engenheiro pelo estrategista, o técnico pelo instintivo, o prudente pelo ousado? Se a resposta for sim, a Ferrari estará pronta para mais um de seus saltos no escuro. Mas dessa vez, com Flávio Briatore ao volante dos bastidores. E o mundo da Fórmula 1, mais uma vez, assistirá com olhos vidrados ao drama da escuderia que nunca deixa de surpreender.